Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a ustedes que nos asisten. Este é o programa Este programa O Evangelho é o Poder de Deus. es El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui na Victoria TV, Estamos aquí en la Victoria TV, canal 41.1. canal 41.1. Gostaria de agradecer ao irmão William Le estamos agradeciendo al hermano William pela oportunidade de estarmos aqui. por la oportunidad de estar aquí. Este canal de TV tem abençoado muitas vidas Este canal ha bendecido a muchas vidas e entrado em muitos lares. y ha entrado a muchos lugares. Não só eu, como muitos outros pregadores também. Y no solo yo como predicador, pero a otros predicadores también. Quero agradecer ao irmão Adam Le queremos agradecer al hermano Adán por todo o suporte técnico por todo el support que nos da técnicos e a irmã y a mí, que está fazendo aqui a tradução. que estoy tratando de ayudarle a traducir. Deus te abençoe muito. Que Dios me bendiga, me ayude. Amém. Eu quero falar nessa tarde Quiero hablar en esta tarde sobre a palavra de Deus, sobre la palabra de Dios, a Bíblia Sagrada. la Biblia Sagrada. Este é o meio Este es el medio que Deus deixou que Dios dejó para nós, para nosotros, para que viéssemos a conhecer para que pudiéramos conocer a sua vontade, la voluntad, o seu plano, el plan de Dios a salvação y la salvación por meio de Jesus Cristo. por medio de Jesucristo. Deus deixou isso na sua palavra. Dios dejó esto en la palabra. Quando lemos a palavra de Deus, Cuando leemos la palabra de Dios, conhecemos a Deus, conocemos a Dios, a sua pessoa, su persona, a sua natureza, su naturaleza, até onde Deus hasta donde Dios nos permitiu saber. nos permite saber. Mas a palavra de Deus, Pero la palabra de Dios ela nos traz implicações. nos trae implicaciones. Eu poderia dizer que nessa noite eu quero falar sobre 3 princípios, Esta noche yo quiero hablar de 3 principios, 3 aspectos 3 aspectos que interferem que interfieren na vida daquele que crê en la vida del el creyente o el que cree e vive a palavra de Deus. y vive la palabra de Dios. A primeira coisa que eu quero ler La primera cosa que yo quiero leer é um salmo de número 119, es el Salmo en el capítulo 119, no verso 34. 34, el versículo 34. ¿Quiere que lo lea yo? Pode ler. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. O texto diz: dá-me entendimento. El texto dice, dame entendimiento. A primeira coisa que eu quero falar é sobre compreensão. La primera cosa que quiero hablar es sobre la comprensión. Precisamos compreender a palavra. Precisamos y tenemos o necesitamos entender la palabra. A segunda coisa que eu quero falar La segunda cosa que quiero hablar é sobre convicção. sobre la convicción. O salmista falou: para que eu possa guardar. El salmista habló para yo poder guardar. Nós guardamos Nosotros guardamos aquilo em que nós cremos. en aquellas cosas que nosotros creemos. Guardar é colocar valor. Guardar quiere decir que colocamos el valor. E isso nós fazemos Esto lo hacemos quando cremos em alguma coisa. cuando creemos en una cosa, Quando a temos por verdade. cuando lo tenemos por verdad, Quando ela é algo maior do que nós. cuando es algo mayor que nosotros. E a terceira coisa que eu quero falar nessa noite é obediência. Y la tercera cosa es obediencia. O versículo 34 de Salmo termina dizendo: En el capítulo 119 en Salmo 34 dice, a tua lei para cumpri-la de todo o coração. y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Para observar, para cumpri-la. Fala em obediência. Para observarla y cumplirla. Esto habla de obediencia. Compreensão. Comprensión. Precisamos compreender. Necesitamos comprender. O que é isto? ¿Qué es esto? A palavra de Deus, ela é acessível. La palabra de Dios es accesible. Seja a uma criança, Sea un niño seja a um estudioso erudito o un estudioso erudito. nos textos bíblicos.
estos textos bíblicos, a palavra de Deus la palabra de Dios foi destinada ao ser humano. fue destinada para el ser humano. Deus colocou em linguagem humana. Dios colocó el lenguaje humano. É para nós escutarmos, Es para nosotros poder escuchar, lermos leer e entendermos. y entenderlo. Isso é entendimento do sentido dela, Quiere decir el entendimiento del sentido de ella, a percepção do significado que ela nos traz, la percepción do significado, del significado de ella. né? É ter sensibilidade ao texto bíblico. Es tener sensibilidad a los textos bíblicos. Sensibilidade como uma espécie de reação, Es como una sensibilidad al aspecto de la acción, como uma reação. una reacción. Por exemplo, quando alguém tem sensibilidade no dente Como si alguien, por ejemplo, si tú tienes una sensibilidad en el e diente toma algo gelado, y tomas una agua helada, muitas vezes tem uma sensibilidade tienes una sensibilidad e tem muchas uma veces, reação imediata. y la reacción es inmediata. E temos que ter uma sensibilidade à palavra de Deus, Tenemos que tener una sensibilidad así para la palabra de Dios, porque ela traz um impacto em nossa vida. porque ella trae un impacto a nuestras Ela muda vidas. tudo. Ella cambia todo. Não se trata de explicar os mistérios de Deus, No se trata de explicar los misterios de Dios, como a paz de Cristo, como la paz de Cristo, o amor de Deus, el amor de Dios, a Trindade, la Trinidad, a eternidade de Deus, la eternidad de Dios, sua imutabilidade. sí, inmutabilidad. Deus não muda? Dios no Essas cambia. coisas não se explicam, Esas cosas no se explican, mas é uma disposição do coração pero es la disposición del corazón em receber a palavra. y recibir la palabra. Não é um entendimento racional, No es un entendimiento racional, simplesmente natural, simplemente natural. mas a compreensão Es la comprensión daquilo que Deus revelou na Escritura. de aquello que Dios revela en la Escritura. Não é uma capacidade de juntar No es una capacidad de juntar e armazenar y informações. almacenar información Guardar informações. o guardar Não. informaciones. É se inclinar, Es inclinar, se entregar entregarse aquilo que Deus deixou escrito a para aquello nós. que Dios nos dejó escrito en la palabra. Precisamos compreender Necesitamos comprender o texto bíblico el texto bíblico dentro dessa perspectiva. dentro de la perspectiva. Mateus capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 15. versículo 15. Pode ler. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesus disse Jesús dice, que eles ouviram de mau grado, de má ellos vontade. escucharon de mala voluntad, O coração deles estava endurecido. porque el corazón de ellos estaba endurecido. Por causa disso, Por causa de eso, eles não compreenderam. ellos no comprendían, O coração estava duro, porque el corazón estaba duro, fechado para a vontade de Deus, estaba cerrado para la voluntad de Dios, para aquilo que Deus estava falando. para todo lo que Dios estaba hablando. Por causa disso, eles não entenderam. Y por causa de eso no entendieron, Pela dureza do coração, por la dureza del corazón pela astúcia humana, y la astucia humana, pela inclinação pecaminosa. por la inclinación pecaminosa. Isso é uma coisa Esto es una cosa que impede o homem que impide al hombre de crer, de creer, de ouvir, de oír de entender y de entender a palavra de Deus. la palabra de Dios. Quando o coração se fecha, Cuando el corazón se cierra, o homem não entende, el hombre no entiende, porque precisa porque necesita abrir o coração, abrir el corazón, porque nos é revelado, porque es revelado, porque não é uma palavra de homem, porque no es palabra de é hombre, uma palavra que veio do céu es palabra que viene del para a cielo, nossa vida. para nuestra vida. Por isso que precisamos ouvir Por eso necesitamos com oír o coração aberto. con un corazón abierto. E aí Deus vai fazer você entender. Y ahí es donde Dios le hace entender. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A Bíblia diz que o Deus deste século La Biblia dice que el Dios de este
siglo. É o Deus deste mundo. Es el Dios de este mundo. Ele é um falso Deus. Él es un Falso, não é falso verdadeiro. Dios. Deus só há um. Dios es solo uno. Mas a linguagem da Escritura Mas el lenguaje de la escritura trata dessa forma. trata de esta forma. Ele cegou o entendimento Él cegó el entendimiento das pessoas, de las dos personas, seres humanos, los seres humanos, para que não lhes compreenda, para que ellos no comprendan para que não y resplandeça no resplandezca a luz do Evangelho, la luz del Evangelio, da glória de Deus, la gloria de do Dios, poder de el Deus, poder de Dios, da manifestação do Filho de Deus, la manifestación del Hijo de Dios, que se fez homem, que se hizo hombre, que se fez carne se hizo carne e habitou neste mundo y a todo el mundo e morou, habitou neste lugar habitó en este lugar y moró aquí para nos dar salvação. para darnos salvación. O diabo ele cega El diablo, él ciega o entendimento das el pessoas. entendimiento de las personas. Ele trabalha noite e dia Él trabaja noche y día para que as pessoas não recebam para que las personas no e reciban, não compreendam o no Evangelho. comprendan el Evangelio. Essa é a obra dele. Esa es la obra de él. Tentar impedir Intentar impedir que as pessoas recebam que las personas reciban a palavra de Deus. la palabra de Dios. No livro de Efésios, En el libro de Efesios, é isso, na carta de Efésios capítulo 5, capítulo 5. Estamos leyendo ahorita esta obra. Efesios 5. 5, versículo 17. 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Não sejais insensatos, mas entendei. No seas insensatos, imprudentes, sino entendidos. Precisamos entender, Necesitamos entender, precisamos compreender, necesitamos comprender, assimilar, asimilar, abrir a nossa vida, abrir nuestra vida, nosso coração el corazón e dizer: Espírito Santo, y decir, Espíritu faz-me Santo, compreender a palavra de Deus, hazme entender la palabra de Dios. me dá revelação, Dame me revelación, dá entendimento, dame me entendimiento, dá iluminação. ilumíname. Eu vou estudar, Yo voy a estudiar, eu vou mergulhar, yo voy mergulhar nesta palavra. Eu vou como a escudriñar isso, como vamos no mar, tomamos Sim, vamos- mergulhar nesta palavra. en esta palabra. Eu tenho fome e sede Yo tengo hambre y tengo sed desta palavra, de esta palabra, porque é a tua palavra. porque es tu palabra. Faz ela, Senhor, Haz que ella, Señor, traga ao meu coração que entendimento. traiga a mi corazón entendimiento. Faz ela renovar minha vida, Renueva mi vida o con meu ella espírito y mi espíritu e tudo que há em mim. y todo lo que hay en mí. E Deus vai trabalhar Y Dios va a trabajar poderosamente. poderosamente. E as palavras de Deus Y las palabras de Dios que estão na Escritura Sagrada que están en la Escritura Sagrada terão sentido, tendrá un sentido, vai fazer sentido para você va a tener sentido para usted e você vai y recebê-la. usted va a poder recibirla. Está escrito também em Salmo capítulo 119, En el Salmo 119 estamos falando de compreensão. estamos hablando de comprensión. Esse é o primeiro aspecto. Es el primer aspecto. Salmo 119, versículo 169. En el versículo 169. 9. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. O salmista pediu ao Senhor: El salmista le pidió al Señor, me dá entendimento, dame entendimiento conforme, conforme, segundo, Se- de acordo según o de acuerdo com a tua palavra. de tu palabra. Ele sabia que ele precisava Él sabía que necesitaba ter entendimento, tener entendimiento, compreender, comprender, precisava fazer um significado necesitaba tener significado para a vida do salmista. para la vida del salmista. E ele pedia isso para Deus. Y él pedía esto para el E Señor. nós precisamos pedir Y nosotros también tenemos que pedir isso para Deus. pedir esto para Dios. E Ele dá. Y Él da. E Ele abre o entendimento. Y Él te abre el entendimiento. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. O salmista, ele pediu isso para o Senhor porque ele sabia que o Deus da palavra, El salmista pidió esto para Dios porque el Dios de la palabra Ele era o Deus que enviou a palavra. es el Dios que envió la palabra. E quem pode dar o entendimento da palavra Y el que puede dar entendimiento a la palabra é o Deus que nos deu a palavra. es Dios que nos dio la palabra.
Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, Versículo 30. versículo 30. Aquí está. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás de todo Amarás con todo o teu entendimento. tu entendimiento. Isto é, com a tua mente. Esto es con toda tu mente. Isso não está falando de uma mera reflexão racional, lógica, Esto no está hablando solamente de la razón, de uma forma lógica. de una forma lógica. Não, quando fala aqui de mente, de entendimento, Cuando habla aquí de entendimiento, está falando em Tá abrir a sua mente en abrir tu mente para receber a palavra. para recibir la palabra. Isso dá por uma isso acontece Esto acontece por uma renovação da mente. por una renovación de tu mente. O Espírito Santo faz isso em nossas vidas. El Espíritu Santo hace esto en la vida. Ele renova a nossa mente Él renueva la mente para que possamos ter, para que podamos tener receber y recibir de alguma forma de alguna a forma mente de Cristo. la mente de Cristo. Isto é, compreender Esto quiere decir que puedes comprender a vida, la vida, as realidades, las realidades a palavra de de Deus, la palabra de Dios. segundo Cristo. Segundo Cristo, É isso que Deus faz. eso es lo que Dios hace. É isso que significa entender com a Esto mente. significa entender con la mente. É a renovação que o Espírito traz à minha e à tua mente. Esa es la renovación que Él nos trae a nuestras mentes. O Espírito Santo gera isso em nós. El Espíritu Santo genera esto en nosotros. Relacionamento com Deus El relacionamiento con Dios passa pelo processo pasa por un proceso de entender a palavra de dele. entender la palabra de Él. Não existe relacionamento com Deus, No existe una relación con Dios, relacionamento un relacionamiento com Deus, Com Deus, sem entender esta palavra. sin entender la palabra. É aqui que conhecemos Deus. Es aquí donde conocemos a Dios. É aqui onde Deus se revela. Es aquí donde Dios se revela. Esta é a palavra que não falha, Esa es la palabra que no falla. porque não é uma palavra humana. Porque no es palabra humana. Ela foi escrita Ella fue escrita em aproximadamente 16 séculos. aproximadamente en 16 séculos. 16 siglos. Desde que começou a ser escrito o primeiro livro Desde que empezó el primer libro a ser escrito até o último livro. hasta el último libro. Isso foi num espaço de 16 Fue un séculos. espacio de 16 siglos. Aproximadamente. 16 Aproximadamente. siglos. Aproximadamente 40 homens Aproximadamente 40 hombres diferentes. Diferentes. Deus usou para escrever. Dios usó para escribirlos. Em muitos países diferentes, Y en muchos países diferentes, continentes diferentes, continentes diferentes em línguas diferentes. y en lenguas diferentes. Muitos deles não se conheceram, Muchos de ellos ni se conocían, mas este livro que está em nossas mãos, pero este libro que está en nuestras manos ela forma uma unidade toma una unidade perfeita, perfecta que se encaixa, que se encaja, que se complementa, se complementa, que nos traz um entendimento sobre nos Deus. trae un entendimiento de Dios. Não tem como ter uma vida com Deus, No tenemos otra manera de tener una vida con Dios, uma intimidade com Deus, una intimidad con Dios, sem conhecer a sua palavra. sin conocer la palabra. Tu precisa ouvir o que ele tem para te dizer. Tú necesitas escuchar lo que la Biblia tiene que decir a ti. Quando conhecesses a tua esposa, Cuando tú conociste a tu esposa, ou o teu noivo, tua o a noiva, tu novio o novia, como você conheceu ele? ¿cómo lo conociste tú a él o a ella? Qual é o processo de conhecer? ¿Cuál fue el proceso que ustedes se conocieron? Conversar? ¿Conversaron? Ouvir o que ele tem para dizer? ¿O oyeron o escucharon qué tenían que decir? Um fala com o outro. Uno con el otro. E a partir disso, Y al partir de esto, tu vai construindo tú vas o construyendo conhecimento daquela pessoa, conocimiento de la otra persona. o relacionamento com ela. Y tienes relaciones con esa relacionamiento con esa persona. E vai perdón. desenvolvendo o amor, Y se va moviendo el amor, o carinho, el cariño a amizade, Amistad. amizade e tudo mais. y todo lo demás.
Relacionamento com Deus precisa La relación con Dios también necesita ouvir a palavra de Deus, escuchar la palabra de ler a Dios, palavra de Deus, leer la palabra de saber o Dios que Ele tem para te dizer, y saber qué es lo que Él me quiere decir, o que Ele pensa sobre ti. qué Él piensa de ti. Ele quer dizer o quanto te ama. Él te quiere decir cuánto te ama Você precisa ler essa y palavra. tú necesitas esta palabra. Não tem como saber No tienes de otra manera cómo saber o quanto Deus te ama cómo Dios y cuánto Él te ama sem conhecer essa palavra. sin conocer la palabra. Essa é a palavra de Deus. Esta es la palabra de Dios. Quero ler agora um texto Quiero leer un texto que fica em Mateus capítulo 13, que está en Mateo capítulo 13, versículo 19. versículo 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Veja a importância de ter entendimento Puedes ver la importancia de tener entendimiento do texto bíblico. del texto bíblico. Nós acabamos de ler que, ouvindo alguém a palavra do reino Acabamos de leer que la persona que escuchó la palabra del reino e não a entendendo, y no la entendió, vem o maligno vino el maligno e arrebata, arranca y arrebató o arrancó o que foi semeado no coração. lo que fue sembrado en el corazón. Veja a importância de entendermos. Puedes ver la importancia de entender. Quando não há entendimento, Cuando no hay entendimiento, o maligno toma a ocasião el maligno toma la ocasión para arrancar a palavra para arrancar la palabra que foi semeada no coração do homem. que fue sembrada en el corazón del hombre. Você precisa entender. Entonces usted necesita entender. Isto é, abrir-se para a palavra de Deus. Esto es abrirse a la palabra de Dios. Desejar a palavra de Deus. Desear la palabra de Dios. Querer conhecer a palavra de Deus. Querer conocer la palabra de Dios. Não significa que você vai explicar todas as coisas. No significa que usted va a poder explicar todas las cosas. Nenhum homem explica todas as coisas. Ni un hombre puede explicar todas las cosas. Nenhum homem sabe todas as coisas. Ni un hombre sabe todas las cosas. Isso seria muita presunção. Eso sería mucha presunción. Deus não espera isso de nós. Dios ni espera eso de nosotros. Deus não quer isso de mim e de ti. Dios no quiere eso de ti, de mí. Ele quer saber o quanto tu deseja essa palavra. Él solo quiere saber cuánto tú O deseas quanto esta tu palabra, ama a palavra dele. cuánto tú amas su palabra. Isso é compreender. Eso es comprender, Se entregar ao texto bíblico. entregarse al texto bíblico. Existe algo que só Deus vai fazer. Algo que solo Dios puede hacer É te trazer iluminação sobre o texto bíblico. es traer iluminación al texto bíblico. Entendimento lá no teu coração. Un entendimiento allá a tu corazón. Uma interpretação que faz sentido. Una interpretación que hace sentido De acordo com o texto bíblico. de acuerdo al texto bíblico. No contexto bíblico. En el contexto bíblico. Deus vai te fazer Dios te va a hacer essa palavra en la palabra, te vivificar. te va a vivificar. Mas existe algo que é você que tem que fazer. Pero existe algo que tú tienes que hacer. Tomar tempo com a Escritura. Tomar tu tiempo con la escritura. Investir tempo lendo a palavra de Deus. Investir tiempo en la palabra de Dios. Ter desejo pela palavra de Deus. Tener un deseo por la palabra de Dios. Estudar a palavra de Deus. Estudiar la palabra de Dios. Querer saber o significado daquilo que Deus está dizendo. Querer saber qué quiere decir lo que Dios está diciendo, el significado. E saber isso é para mim. Y saber que esto es para mí. Eu creio. Yo creo, Eu recebo. yo lo recibo, Porque é a verdade. porque es la verdad. Você tem que fazer isso. Usted tiene que hacer eso. Deus deixou à tua disposição Dios lo dejó a tu disposición, a palavra dele. la palabra de Él. Você tem que fazer isto. Usted tiene que hacer eso. Pegar ela, Tómala, abra, ábrelo leia. y léelo Em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. E então você vai ter a compreensão. Y entonces vas a tener la comprensión. Há textos de difícil interpretação. Hay textos que son muy difíciles para interpretar. O próprio apóstolo Pedro falou isso. El apóstol Pedro también habló de eso. Se referindo Se refirió a algumas cartas, a alguns textos do a apóstolo algunas Paulo. cartas o textos del apóstol Do Paulo? Pablo. Paulo. Nem tudo No todo vai ser tão fácil. va a ser fácil. É como um garimpo. Es como Onde se procura ouro, pedras preciosas, ouro, se busca no chão, donde se busca el oro y las piedras preciosas, coisas de valor. cosas de valor en el suelo. Você fica lá Usted buscando está ahí buscando, com o instrumento. procurando.
E Deus vai te dando. y Dios te va dando. Conforme você procura, Conforme usted está procurando, você encontra. encuentra. Jesus disse: Jesús dice, buscai busca e vocês vão y encontrar. vas a encontrar. Bate na porta Suena esa puerta e ela vai se y abrir. se va a abrir. Tem que desejar, Tú tienes que desear, tem que querer, tienes que querer, tem que amar esse Deus tienes que amar maravilhoso. a Dios. E assim desejar, amar a palavra de Y Deus. así desear y amar la palabra de Dios. Mateus, En Mateo, capítulo 13, capítulo 13, versículo 23. capítulo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva unos 100 y otros 60 y otros 30. Aqui diz: o que foi semeado em boa terra Aquí dice, el que fue sembrado en buena tierra é o que ouve es el que escucha e y compreende. comprende. Precisamos ouvir, Necesitamos oír mas depois precisamos y compreender. después tenemos que comprender. O que diz depois? ¿Qué dice después? Esse dá fruto. Ese dice que da fruto. Esse gera fruto. Ese da fruto. Quando se entende a palavra de Cuando Deus, se entiende la palabra de Dios, é gerado fruto. se genera el fruto. Nossas vidas frutificam Nuestras vidas son fructíficas para a glória de Deus, para la gloria de Dios, para o reino de para el Deus. reino de Dios. Se você não compreender Si usted no puede comprender aquilo que Deus tem aquello que Dios tiene para a tua vida, para tu vida através da palavra, a través de la palabra, se ela não fazer significado para ti, si no tiene significado para ti, vai ficar infrutífera. tú no vas a ser fructífero. Tua vida não vai ser frutífera. Tu vida no va a ser Tua fructífera. comunhão com Deus. Tu comunión con Dios. Você precisa entender o que Ele tem para te Tú dizer. necesitas que saber qué quiere decir para E ti. isso é um processo de buscar Y es un proceso de buscar e se entregar a esta palavra. y entregarse a la palabra. É uma disposição Es una disposición do teu ser, de tu ser, uma inclinação do teu coração una inclinación de tu corazón que deseja, que desea com todas as forças, con todas sus fuerzas entender, entender receber esta y palavra. recibir la palabra. Então, se gera fruto Se genera el fruto na medida em que tu compreende en la medida que tú comprendes esta palavra. esta palabra. Já falamos sobre a compreensão, Ya hablamos de la comprensión, o primeiro princípio. ese fue el primer principio. Agora eu quero falar sobre a convicção. Ahora yo quiero hablar sobre la convicción. Talvez eu possa dizer Tal vez yo puedo decir que exista uma sequência que existe una secuencia dentro desses três princípios: de estos tres principios. compreensão, Comprensión, convicção convicción e obediência. y obediencia. Tu não vai conseguir obedecer se você não tiver convicção. Tú no vas a poder obedecer si no hay convicción. Tu obedece, tu te entrega, tu vive Tú obedeces, te entregas y vives aquilo em que tu crê, aquello en lo que tú crees, aquilo que tu tem como verdade. lo que tú tienes por verdad. Mas tu não vai conseguir ter convicção, Mas no vas a conseguir tener convicción essa fé, a esta fe naquilo que tu não compreendeu. en las cosas que tú no comprendiste. Não tem como. No hay cómo. Tu precisa compreender Tú necesitas comprender o que Jesus está falando. qué es lo que Jesús está hablando. E aí, quando tu entende, Y ahí es donde tú entiendes. oh sim, Ele me ama. Ah, sí, Él me ama. A Bíblia diz que Ele me La ama. Biblia dice que Él Aí me ama. sim, tu vai ter convicção. Ahí sí tú vas a tener convicción. Porque tu entendeu a mensagem. Porque tú entendiste el Tu mensaje. recebeu ela. Tú recibió a ella. Então, eu posso dizer que eu Entonces, creio yo puedo decir que yo creo que é uma sequência. que es una secuencia. Depois que tu compreende, Después de que tú e comprendes, somente depois que tu compreende, solamente después si comprendes, aí sim, ahí sí. tu precisa, isso Necesitas- automaticamente é es gerado automáticamente generado convicção. una convicción. O que é convicção? Pues, ¿qué es convicción? É confiar, Es confiar, é crer, es creer, é ter fé, es tener fe, é confiar es confiar en una forma de forma firme, firme, inabalável, que não se abala, que no não se se, treme, não se abala, de forma que no se cae, que não se cai, Ok. exato, que não se cai, que se mantém de pé, que se mantiene de pie. exatamente. Exactamente. É a certeza plena e total Esta es la certeza plena y total, de que toda a palavra de Deus é a verdade, que toda la palabra de Dios es verdad, que leva o indivíduo que nos lleva a los individuos a viver em função y a vivir en función e de acordo y de acuerdo com o que não se vê.
con lo que no se ve, mas se espera convictamente. mas espera con una convicción, Com convicção, porque se crê que é a palavra de porque Deus, se cree en la palabra de que Dios, não volta vazia. que no vuelve vacía. Há propósito nela. Hay un propósito en Deus ella. enviou a sua palavra Dios envió la palabra e há propósito nisso. y hay un propósito en eso. E ela cumpre o seu desígnio, Y ella cumple el designo, seu propósito. el propósito. Porque quando Deus determina, Porque cuando Dios determina, tudo obedece. todo obedece. E ele diz que a sua palavra cumpre esse propósito. Y Él dice que la palabra cumple su propósito. Hebreus capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 2. versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Aqui. Naqueles que a ouviram. Não estava mesclada com fé naqueles que escutaram. Aquellos que oyeron la palabra, a los que oyeron mezclaron la fe. Yes. Aqui você percebe uma coisa importante. Aquí perciben algo importante. Eles escutaram a palavra. Ellos escucharon la palabra, É a mesma palavra de Deus. es la misma palabra de Dios. Mas o texto bíblico diz Mas la Biblia dice que não estava misturada com a fé. que no estaba mezclada con la fe. Mesclada. Não tinha fé No tenía la fe. naqueles que a ouviram. Aquellos que oyeron, Escutaram, ellos escucharon, mas não tinham convicção. mas no tenían convicción. Escutaram, Escucharon, mas duvidaram. mas tenían dudas. Coração duro, Un corazón duro, coração un fechado. corazón cerrado. É isso que acontece. Eso es lo que pasa. O texto diz, El texto dice, não estava misturada com a fé. no estaba mezclada con fe. Onde não há fé, Donde no hay fe, Deus não opera a salvação. Dios no opera la salvación. Deus precisa encontrar Dios necesita encontrar coração que crê. un corazón que cree. Sem fé, Sin fe é impossível agradar a Deus. es imposible agradar a Dios. Esse agradar é no sentido de Ese agradar es en el sentido de não conseguir, no conseguir, não alcançar, no alcanzar, não se chegar a Deus. no llegar cerca de Dios. É algo que bloqueia. Es algo que está bloqueando. A fé é um meio La fe es un medio que Deus escolheu que Dios escogió para que o homem o buscasse. para que el hombre pudiera buscar Essa é a forma que Deus decidiu. esa forma que Dios decidió Pela fé. por la fe. Deus não está hoje aqui, não estamos vendo Ele com os nossos olhos. Dios no está aquí, no lo podemos ver con los ojos, Deus está aqui em espírito, pero está aquí en el espíritu. não está mais fisicamente. No está físicamente más. Jesus esteve fisicamente, Él estuvo aquí, Jesús, mas agora está à direita do Pai. mas ahora está allá con su Padre. Mas agora nós temos a fé Nosotros tenemos la fe e o Espírito Santo del Espíritu Santo que nos gera que nos genera dentro de nós dentro de a nosotros convicção. una convicción. Assim acontece. Así es como acontece. Onde não há fé, Deus não opera a salvação. É por meio da fé. Es por medio de la fe. Sin fe no hay salvación. A salvação se dá por meio da fé. La salvación se da por medio de la fe. A Bíblia diz isso. La Biblia dice eso. Não há outro meio. No hay otro medio. Não é por obra humana. No es por obra humana, Não é por nenhuma obra que eu possa fazer. ni por una obra que yo pueda hacer. Não existe bondade humana. No existe algo humano, A característica de una ser bom. característica de o ser buena algo pessoa. como una persona muy buena. Nada disso. Nada de eso. Nenhuma obra. Ni una obra. Nada que tu faças Nada que tú puedas hacer vai fazer tu chegar diante de Deus. que te pueda llevar Vai levar-te diante de más Deus. delante del Señor. de Não, Dios. não. Somente a obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo. Lá na cruz. Allá en la O cruz, sangue dele la sangre de Él conquistou a tua salvação. conquistó tu salvación. Não é mérito humano. No es un mérito Não humano, é obra humana. una obra humana. E isso se dá pela fé. Eso se da por la fe. Porque quando eu faço alguma coisa, Porque cuando yo hago una eu cosa, não preciso de fé. yo necesito. ¿Necesita fe? Quando eu faço alguma coisa, eu não necessito Oh, de no fé. necesito fe. Eu posso me basear, Yo me puedo vaciar, me firmar, me acreditar puedo afirmar nas minhas obras. en mis obras.
Mas a Bíblia diz que as minhas obras La Biblia dice que mis obras não me justificam. no me justifican. Então eu preciso de algo. Entonces yo necesito algo. E Deus nos deu a fé Y Dios nos dio la fe para que eu possa crer para que yo pueda creer. que é totalmente por Ele, Es totalmente por Él, por meio dEle, por medio de Él, por obra dEle, por obra de Él, por mérito por dEle, el mérito de Él, por fé. por fe. Assim nós cremos. Así es como creemos E assim nós recebemos. y así lo recibimos. E essa fé Y esa fe nos conduz a crer na palavra, nos conduce a creer a la a palabra acreditar y creer en ella de forma de firme, forma firme. inabalável, que não se abala, que não se treme, se permanece de pé. permanece de pie. Aleluia. La palabra no la sé. Eu quero ler agora em Romanos, En Romanos vamos a leer capítulo 10. capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Luego la fe, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A fé é pelo ouvir, La fe es por el oír e ouvir a palavra. y oír la palabra. A palavra nos gera fé, La palabra genera fe e tendo fé, nós recebemos a y palavra. teniendo fe podemos recibir la palabra. Fortalece o outro, Uno se fortalece al otro. serve como instrumento do outro. Uno sirve como un instrumento del otro. Quando tu escuta a palavra proclamada, Cuando tú escuchas la palabra que es proclamada, o Evangelho de Jesus Cristo, que es el Evangelio de Jesucristo, Deus, Dios, segundo tu abre o teu coração, según como tú abres el corazón, segundo tu te inclina, según como tú te inclinas, Ele te gera fé, Él te da fe. Ele te faz isto. Él hace eso. E quando você abre o coração, Y cuando tú abres el corazón, tu compreende essa palavra. tú puedes comprender la Tu palabra. tem essa compreensão? Tienes esa comprensión. Então aqui precisamos continuamente Necesitamos, como dice aquí, continuamente ouvir, estar escuchando, lendo leyendo essa palavra diariamente la palabra diariamente para o fortalecimento da para nossa fé. fortalecer nuestra fe. Nossa fé se fortalece. La fe de nosotros se fortalece. É como um músculo que tu trabalha como un músculo que tú trabajas e ele desenvolve. y se va envolviendo, Vai se desenvolvendo, vai crescendo. va creciendo. A fé, La fe ela também se desenvolve también va creciendo por meio da palavra. por medio de la palabra. A palavra gera La palabra genera a fé. la fe. Romanos, En Romanos, aliás, 1 Tessalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13. 13. 13. 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros lo que creístes. Também naqueles que creram, También en aquellos que creyeron, ela operou. ella operó. Ela precisa encontrar Ella necesita encontrar corações que creem. corazones que creen. E ela opera. Y ella opera. Porque ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. A palavra de Deus, ela encontra La palabra de Dios se encuentra, liberdade, ela opera livremente ella opera e libremente y poderosamente poderosamente na vida daqueles que creem. en la vida de aquellos que creen. É isso que a palavra de Deus faz. Esto es lo que la palabra hace. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, Versículo 16. versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O texto diz todo aquele que crê. El texto dice todos los que creen, Não é apenas aquele que lê. no solamente el que lee Não é somente aquele que escuta. o el que escucha. Aquele que crê, está Es convicto para dessa, aquel que cree y está convicto dessa verdade. es conviccionado de esta verdad. Fé é a palavra em ação. Fe es la palabra en acción. É colocar a palavra de Deus em ação. Es colocar la palabra de Dios E ela nos remete em ação, en acción. em atitude. E ela nos remete ao próximo princípio. Ella Ela nos envia, nos conduz nos conduce al ao próximo princípio, próximo principio,
que é a que obediência. es la obediencia. Vamos falar sobre a obediência. O que é obediência? Vamos a hablar de la obediencia. A ¿Qué palavra es de eso? Deus. ¿Qué es esto en la palabra de Dios? É praticar, Es practicar, é cumprir, es cumplir, é aplicar ela em nossa vida. aplicarla en nuestras vidas. Em nossa vida, de forma pessoal, Algo personal para mim. para mí. Colocar-se em sujeição, colocar-se em se sujeitar a ela, Para podernos sujetarnos a ella. em conformidade A conforme e orientação do texto bíblico, orientación del texto bíblico. aplicando na prática da vida cristã. Aplicando a la vida cristiana. Tiago, Prácticamente. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24. ¿Dónde? Tiago é James. James, Santiago. Santiago. Se lo hay aquí, porque ese está bien chiquito. Sim. Santiago capítulo 1, versículo 22 ao 24. I did not find it. Como esta Biblia está bien. Dígalo, porque no lo, está muy aquí apretado, Sí. no sale. Sim, está colado. No lo puedo hallar. Depois de Hebreus. Después de Hebreos. Isso. Oh, great. Let's see. Aleluia. Ok. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 24. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Quem escuta e não pratica El que escucha y no practica, só contempla as coisas naturais, solo contempla las cosas naturales, porque suas inclinações porque sus inclinaciones estão voltadas, están envueltas, voltadas, se voltam están volteadas para si mesmo. solo a sí mismo. Porém, quem escuta e pratica, Pero el que escucha y practica, contempla e discerne contempla y discierne as coisas las espirituais. cosas espirituales. Porque os olhos desta pessoa Porque los ojos de esta persona estão voltados para Deus. están mirando hacia Dios. Por isso que aquele que ouve e não pratica Por eso aquel que oye y no practica é como olhar num espelho es como mirar a un espejo e depois já passa. y después se pasa. Esquece como foi a Se olvida imagem. cómo se miraba. Porque olha para si. Porque se mira, Lucas, capítulo 8, Lucas en capítulo 8, versículo 19. versículo 19. Estamos falando em obediência. Y vinieron a él su madre y hermanos y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y estamos hablando de la obediencia. Na multitud. 19 até o 21. Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció que un día que él entró en un... ¿Ahí? No. Até ali está bueno. Oh, ok. São aqueles que ouvem a palavra de Deus Son aquellos que escuchan la palabra de Dios e praticam. y lo practican. Jesus não está desvalorizando a família. Dios no está desvalorizando la Não, familia. ele está nos ensinando um Nos princípio está enseñando un principio muito importante. muy importante. Praticar a palavra Practicar la palabra evidencia, es evidencia torna claro que es bien claro que somos filhos de que Deus. somos hijos de Dios. Nem todos são filhos de Deus. No todos son hijos de Dios. A Bíblia não diz isso. La Biblia no dice eso. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esses são filhos de Deus. esos son hijos de Dios. É isso que a Bíblia nos Eso es ensina. lo que nos enseña la Biblia. João capítulo 8, En Juan capítulo 8, penúltimo texto que nós vamos ler. João capítulo 8, versículo 31. versículo 31. Dice así. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se vós permanecerdes na minha Si palavra, pueden permanecer en mi palabra, é algo contínuo. es algo continuo. Permanecer implica em prosseguir, Permanecer implica proseguir, perseguir, perseguir, praticar, perseguir. perseguir, praticar. Há uma Es continuidade una perseverancia diária, diaria. uma continuidade. Mateus capítulo 7, En Mateo capítulo 7, versículo 24 ao 27. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. ¿Más? Até o versículo 27. Y cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Homem prudente, El hombre imprudente, ele escuta e pratica. él escucha y lo practica. O homem insensato, Pero el hombre insensato ele escuta a palavra de Deus escucha la palabra de Dios e não põe em y prática. no la pone en práctica. E passa os anos Pasan los e ele años, segue da mesma forma. sigue de la misma Isso é forma. insensatez. esa es insensatez. Uma hora a casa vai cair, Va a venir la hora que la casa se le va a caer. a tempestade vai vir, La tempestad va a venir. não vai ter estrutura No va a tener estructura para ficar de pé. para quedarse de pie. Precisamos escutar e praticar, Necesitamos escuchar y practicar. colocar em prática. Colocar la práctica. Esses são os princípios Estos son los principios que a palavra de Deus que la palabra de Dios traz para a nossa vida. trae a nuestras vidas. Compreensão, Comprensión, convicção, convicción, obediência. obediencia. Precisamos compreender o que Deus quer nos dizer. Necesitamos comprender lo que Dios quiere decir. Aquilo que está escrito na palavra. Aquello que está escrito en la palabra. Precisamos ter convicção daquilo que Ele nos disse. Tenemos que tener convicción de lo que Él dice. Crer, Creer, sem duvidar, sin dudas, de forma real, de una forma real, poderosa, poderosa, inabalável. que no se Abala. que no se abala, Que não se abala. que no se cae, Que no se que está cae. firme siempre. E precisamos Y obedecer. necesitamos obedecer. É o terceiro princípio. Es el tercer principio. Precisamos colocar em prática. Vamos a ponerlo en práctica. É isso que Deus espera. Eso es lo que Dios espera. Esse é o meio. Es un medio, Essa é a forma es una forma de ter um relacionamento com de Deus. tener una relación con Dios, De conhecer a sua de palavra. conocer su palabra. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar con ustedes ahora. Se você deseja isto para a tua vida, Si tú deseas esto para tu vida, pede ao Senhor. pídele al Señor. Ele está aqui. Él está aquí. Ele está aí onde você está. Y Él está ahí donde tú estás. Segundo tu abrir o teu coração Según como tú abras el corazón, e pedir para Ele, pídele a Él. Ele vai Él te va te dar entendimento te da va a sua dar palavra. entendimiento de su palabra. E vai fazer você ter convicção Y te va a dar convicción na medida que você se entrega. a la medida que te vas entregando. Peça para o Senhor fé. Pídele al Señor fe. Ele não nega para ninguém. Él no te lo va a negar. E peça para o Senhor força Pídele fuerzas para praticar essa palavra, para practicar la para palabra, viver para vivirla. aquilo que Deus tem para ti, Aquello que Dios tiene para ti. porque é maravilhoso. Es maravilloso. Vamos orar. Vamos a orar. Deus maravilhoso e Dios bendito, maravilloso, bendito. eu te peço nessa Yo hora, te pido esta hora, cada um que está vendo, cada uno que está viendo, que está assistindo este que programa, está asistiendo a este programa, que o teu Espírito Santo tu Espíritu Santo possa gerar convicção, puede generar una convicción, fé. fe. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de traga Dios, libertação da mente, trae liberación a esa mente, do coração, a su corazón. gera uma nova vida, Dale una nueva vida. que a tua palavra Que tu palabra possa quebrar as cadeias, pueda quebrar las cadenas, possa romper pueda romper todo o plano do todo el inimigo, plan del enemigo, possa concretizar pueda concretizar os teus planos planes na vida desta en la pessoa, vida de esta persona, desta família, desta família, deste casal, destes deste de filho, los casados, deste de los pai, hijos, de los padres, desta pessoa que escuta, de las personas que em nome escuchan, de Jesus, en el nombre de que a Jesús, tua palavra gere que vida, tu palabra sea enviada, gera transformação que les dé transformación em cada uma das en pessoas cada una de las que estão personas escutando neste que momento, están escuchando em este nome momento. de Jesus, En el nombre de Jesús, que nós possamos crer na tua palavra, que Senhor, podamos creer en tu palabra, compreender a tua palavra comprender tu palabra e praticar a tua y practicar palavra. tu palabra. Nos ajuda, Ayúdanos, nos ensina, enséñanos, em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Assim nós oramos, Así oramos, em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesús. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dios les bendiga. En Crean el nombre esa de Jesús. palabra. Crean en la palabra. Tenha uma semana abençoada. Tengan una semana muy bendecida Se Deus quiser, y si Dios quisiera, e se assim Ele nos si permitir, Él nos permite, estaremos aqui novamente aquí estaremos nuevamente na próxima quarta-feira. próxima semana en un miércoles. Assim, em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo, 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 Santo.